Olá, meu nome é Gustavo e nós estamos dando início ao trabalho de materiais de construção da turma de Engenharia Civil da UNA Bom Despacho. Nosso trabalho é sobre tintas e vernizes, com uma importância maior voltada à construção civil. Os primeiros registros do uso de tintas datam há 4.000 anos atrás, quando Homo sapiens pintavam nas paredes das cavernas figuras utilizando pigmentos de ocre, hematita e carvão vegetal. No Egito, as paredes antigas de Dendera ainda possuem cores vivas e brilhantes, vistas que foram pintadas há 2.000 anos atrás. No Brasil, indígenas utilizavam ouro-cum e pau-brasil como pintura. Bom, mas o que é tinta? As tintas são materiais geralmente líquidos ou em pó solúvel, constituído de veículo, pigmentos, solventes e aditivos. Os pigmentos são partículas sólidas e insolúveis, que podem ser divididas em dois grupos, ativos e inertes. Os pigmentos ativos conferem cor e poder de cobertura à tinta, enquanto os inertes, ou cargas, se encarregam de proporcionar lixabilidade, dureza, consistência e outras características. O veículo, constituído por resinas, é responsável pela formação da película protetora na qual se converte a tinta depois de seca. Os solventes são utilizados em diversas fases de fabricação das tintas, ou seja, para facilitar o empastamento dos pigmentos, regular a viscosidade da pasta de moagem, facilitar a fluidez dos veículos e das tintas prontas na fase de enlatamento. Na obra, empregam-se solventes para melhorar a aplicabilidade da tinta, alastramento, etc. Entre os solventes mais comuns estão água, água ras, álcoolis, acetona e xilol. Os aditivos são geralmente produtos químicos sofisticados com alto grau de eficiência capazes de modificar significativamente as propriedades da tinta. Os aditivos mais comuns são os secantes, molhados, espumantes, plastificantes, dispersantes, engrossantes e bactericidas. Qualidade das tintas, vernizes e complementos. Baseando-se em características de fácil observação, determinamos as condições de utilização do material, como estabilidade, rendimento e cobertura. Para verificar a estabilidade, observamos se a tinta não há excesso de coagulação, empedramento, separação de pigmentos ou formação de pele, de forma que a mistura manual não fique homogênea. As tintas nunca devem apresentar odor apodrecido ou vapores tóxicos. Cobertura. Essas características dependem da qualidade das resinas e pigmentos utilizados na formação das tintas. A análise é feita observando amostras, se a tinta se espalha com facilidade, bom alastramento e nivelamento, sem ficar marcas de pincéis com resistência à intempérie, o tempo gasto para sofrer alteração física, a resistência a produtos químicos, como detergente, água sanitária, por exemplo. Falar um pouco das tintas usadas na construção civil. Eu tenho a linha PVA, que é formada pelos seguintes componentes, que é o látex PVA, o líquido selador, o líquido brilho e os corantes. Eu tenho a linha esmalte, que tem o fundo branco fosco, que é indicado como primeira pintura para madeira nova. Tem a massa a óleo, que é para corrigir e nivelar superfícies de madeira. Os arcão, que é anticorrosivos e antioxidante. A água ras é a base de solvente alifáticos indicados para diluição de esmalte sintético. O silicone líquido é a base de resinas de silicone. O esmalte sintético é a base de resinas alquidíqueas. E tenho a linha de vernizes, que é o verniz filtro solar, que é a base de resinas alquidíqueas. O verniz poliuretano também é a base de resinas alquidíqueas. O verniz copal é a base de resinas alquidíqueas. Selador para madeira é a base de resinas nutriceluloses. Tenho a linha acrílica, que é o látex acrílico, que é o semibrilho e fosco. A massa acrílica, também para resinas acrílicas estirenadas. O verniz acrílico é a mesma base indicada para concretos aparente. Selador acrílico é a mesma base de resina acrílica estirenada. O acrílico para piso é a mesma base utilizada para pisos em quadras poliesportivas. Olá, o nosso trabalho é sobre tintas, pinturas usuais. O primeiro tópico que eu vou falar é sobre a tinta no reboco, que este deve estar totalmente curado, pois se não tiver curado, a tinta pode vir a descascar.
E o látex também prejudica a saída de umidade do reboco. Rebocos fracos podendo se verificar ao passar a mão, soltando partículas, grãos de areia, exige-se passar o selador e 2 de mãos de látex. Verificando a qualidade da tinta e também da parede, exige-se mais demãos. E o segundo tópico que eu vou falar sobre as pinturas no ferro, devendo-se lixar, passar o zarcão e em seguida aplicar o esmalte. Se o ferro ou parte do ferro estiver com ferrugem, eliminar com escova de aço, lixar, aplicar o selador de ferro, ou seja, o zarcão, e em seguida a pintura à base de óleo. Em terceiro tópico, vamos falar sobre a pintura à madeira. Essa devemos lixar para se obter uma superfície lisa, sem farpas, e em seguida aplicar o selador de madeira e 1 a 2 de mãos de verniz. Principais defeitos em pinturas: descascamento, quando não é feita uma limpeza superficial na parede ou quando passa uma demão de tinta mal diluída. Desagregamento, quando é aplicado tinta sobre um reboco não totalmente curado. Eflorescência, são manchas esbranquiçadas quando aplicam a tinta numa parede ainda úmida. Saponificação, é manchas pegajosas causadas pela alcalinidade da cal. Fissuras, são causadas pelos defeitos do reboco, como o excesso de cal ou excesso de cimento. Manchas de pingo de chuva, quando chove e a tinta não está completamente seca. Bolhas, aparece em paredes com massa corrida, PVA, se houver umidade. Defeitos em pinturas sobre madeira, ocorre pelo retardamento da secagem ou sua desuniformidade. Bom, e assim nós encerramos o trabalho de materiais de construção sob a orientação da professora Daiana Gonçalves. Nós esperamos ter correspondido às expectativas nesse trabalho e esperamos que as informações aqui passadas sejam de grande utilidade para todos. Não mais é só isso e até a próxima.